Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com o Dr. Bruno Reis, psiquiatra, e nós vamos falar sobre psicopatia, tema controverso, afinal de contas, às vezes a gente encontra tanta gente por aí e acha que tem tanto psicopata no mundo, não é verdade? Isso mesmo. Psicopata, sociopata é a mesma coisa? São mesmas denominações para a mesma condição. O que é o psicopata? Vamos lá. Primeiro, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Mônica. É um prazer ter você aqui. Falar com todos em casa. A psicopatia, ela é considerada uma doença dos eixos da personalidade. E como uma doença de eixo de personalidade, ela tem espectros. Então, nós temos aqueles que são muito mais duros, muito mais difíceis da gente conseguir ajudá-los, os sintomas são muito mais floridos, e aqueles que têm uns graus mais leves e vão se afastando daquelas características. Então, a melhor definição que a gente pode ter para psicopatia é uma definição estrutural da ausência da empatia, que é a capacidade de você se colocar no outro e sentir aquilo de ruim ou de bom que a pessoa tem nas relações humanas. Então, por exemplo, é uma pessoa que tem dificuldade de conseguir sentir. Então, a ausência de culpa é uma característica que vem como a nuclear, a principal delas, e por conta disso ela acaba tendo dificuldade de conseguir medir as atitudes e os atos que ela tem. São pessoas normalmente amorais, não são? Podemos, talvez sim, talvez podemos colocar assim. A dificuldade deles, pela falta da empatia, é de você não ter... É como se fosse uma ausência de sentimentos. É como se fosse marcada por uma frieza muito grande. Mas isso não os faz, por exemplo, serem incapazes de conseguir demonstrar um certo afeto, ou demonstrar uma certa condição afetiva, mas eles fazem isso através de outras vias, não da via da sinceridade, sempre para conseguir ter algum ganho. Sim, não é um fingimento, vamos dizer assim. A pessoa, ela é sedutora, mas ela é Perfeito. Sedutora para conseguir um ganho. Para conseguir um ganho secundário. A sedução é a principal via de comunicação de todo psicopata. Sim. Agora, ela é considerada uma doença mental? Sim, quando você tem um preenchimento de alguns critérios e através disso a pessoa ela não consegue se adequar na convivência social daquela que a gente classifica como normal. Por isso que a gente coloca como uma doença de espectro. Se ela está mais próxima daquelas descrições, aí sim a gente pode considerar uma doença em que seja passível de uma tentativa de tratamento. Mas a gente sabe, você sabe até melhor do que eu nisso, no seu dia a dia, que todos nós temos alguns pequenos traços em alguns determinados momentos. Mas nem sempre nós somos passíveis de tratamento por não mostrar o tempo todo. Sim, mas veja bem, as doenças mentais, de uma certa forma, elas têm algum tratamento. Você acha que o psicopata, ele tem tratamento? Eu acredito que a gente tem uma tentativa, e não seria uma tentativa, por exemplo, medicamentosa, que seria mais da minha parte. Aí sim a psicoterapia seria, enfim, essencial, como é essencial na maior parte em toda a parte de saúde mental. Eu penso assim que é a única via que a gente tem para conseguir algo mais de efetivo. Porque como fazer para uma pessoa ter empatia ou ter uma certa noção de que o outro sofre com as atitudes que ele tem? Mas não te parece que eles são refratários? Com certeza. Com certeza. E eu vejo que a via de melhora deles, e quando tem, que é muito raro, é quando ele passa a perceber que ele não está tendo aquele ganho secundário que ele quer. Quando ele vê que as atitudes dele não... Então seria a ausência do benefício? Com certeza. Eu Punição? Acredito que sim.
Podemos dizer que sim. Podemos dizer que eu estou tentando isso, essa repetição de comportamento, eu não consigo aquilo que eu quero. Quais são os sinais e os sintomas de um psicopata, vamos dizer assim, se é possível a gente denominar dessa maneira? Sim, aí a gente tem sempre que pensar na frieza, na pessoa que quer sempre alcançar um objetivo e ela não mede as consequências para conseguir alcançar aquilo que ela traçou, mesmo que para isso ela tenha que agir de formas assim completamente fora do padrão da relação humana. A gente tem na nossa classe política grande parte dessa... Inclusive tem estudos, né, que dizem algumas determinadas profissões acabam existe um maior número de psicopatas. Um maior número de pessoas com características da psicopatia. Dentre elas a política, que não é um meio fácil, né, de se viver, muda-se o tempo todo, e atuações no mercado financeiro, também é muito, muito comum. São, acho que, as maiores castas assim, de profissões. Eu interrompi você. Nós estávamos falando dos sinais e dos sinais sintomas. e sintomas. Então, por exemplo, a ausência de empatia, que nós já falamos, a incapacidade de sentir o sofrimento do próximo, a sedução, são geralmente pessoas que, quando você vai conversar a primeira vez na vida, parece que você já é um grande amigo dela, ela se posiciona de uma maneira em que, nossa, eu tive talvez até uma conexão com ela, a gente às vezes tem esses contatos, e pessoas que vão girando o seu discurso para conseguir exatamente aquilo que ela quer, mesmo que ela tenha que fazer um mal para aquela outra pessoa. Em geral, a gente já nota isso na infância. As crianças, às vezes, podem mostrar um pouquinho de uma perda de freio. Né? Crueldade. Às vezes crueldade com colegas, com animais, que é muito comum. E esses pequenos sinais já vão mostrando. A baixa resiliência, é muito comum, né? A capacidade de conseguir suportar as negativas da vida, a impulsividade também é uma característica muito, muito comum, e por aí vai. São características estruturais, e por isso que torna muito difícil o tratamento. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Nós vamos falar de um aspecto muito importante, que é a questão da inspeção e da reinspeção dos equipamentos, dos materiais no período de verão. Então, para-raio, bomba d'água, piscinas, o próprio elevador, a gente sabe que no final do ano, muito mais gente acaba utilizando esses equipamentos, o condomínio fica mais cheio, há necessidade de que isso tudo esteja funcionando, não esquecendo que, por exemplo, no verão, a incidência de raios é muito maior do que em outras épocas. O Brasil me parece ser o campeão mundial de raios no planeta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a manutenção desse tipo de equipamento, que é o para-raio, assim como dos outros equipamentos, das outras coisas que tem lá no condomínio para uso coletivo. Então a piscina tem que estar muito bem adequada, tem que estar com sinalização, tem que ter a questão da água bem tratada, a parte de bomba d'água, e mesmo os elevadores. Não pode descuidar de nada, mas tem que ter uma dupla atenção agora, porque, como eu falei, a utilização desses equipamentos era muito mais intensa. Então, para que você não tenha nenhum tipo de problemas, faça uma revisão, dê uma olhada, procure contratar no condomínio empresas que têm condição de dar uma boa assistência técnica no caso de uma emergência, e que a qualidade do serviço seja adequada, que você tenha menos preocupações. Esquecendo que o síndico acaba respondendo por quase tudo dentro do condomínio, até aquilo que ele não tem responsabilidade. Tirando o exagero, procure o SICOM, nós estamos lá no site sicom.org.br, sempre à sua disposição. Até a próxima. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com o Dr. Bruno Reis sobre psicopatia. Bruno, como é que se desenvolve a psicopatia? É genético, é hereditário? Como é que a gente, né, afinal? Muito bem, o componente genético é o considerado o principal. O ambiente, se não responde muito pouco, né, pela Constituição, porque é ele que faz o conteúdo das vivências, né? Mas a gente considera como uma herança genética mesmo, a pessoa nasce desse jeito por ser uma alteração dita estrutural da personalidade. Mas ela estrutural assim, o quê? Não é cromossômica? Não se sabe, na verdade? Na verdade não se sabe, não tem ainda um isolamento de qual é o gene, enfim, mas a gente sabe que ele expressa. E aí qual é a gravidade que vai se expressar? Aí sim ela tem um pouquinho a ver com a vivência, mas a pessoa já vem com aquilo, porque já se percebe de pequeno, quando vai estruturando a personalidade, ela já vem de uma forma disfuncional, né, ausente de algumas características que a maioria das pessoas tem, como a empatia, enfim, o sentimento de culpa e por aí vai. Quer dizer, o uso de drogas pode causar psicopatia? Não pode, né? Não, o uso de drogas não. O uso de drogas é uma questão muito pessoal, mas a incidência de uso de drogas em pessoas com psicopatia é muito maior do que em pessoas sem. É muito mais comum. Interessante. É isso. muito mais. Justamente pela dificuldade que eles têm de conseguir sentir. E de se frustrar também. Com certeza. E a droga acaba sendo aquilo que oferecem muito mais fácil, né, de conseguir se pegar no dia a dia. Por isso que aumenta. Quer dizer, a gente já falou, quer dizer que o tratamento é difícil, porque eles são refratários, né? São muito refratários. Muito difícil. Isso que você levantou é essencial, Mônica. Muito bem visto. A droga ela vem para dificultar aquilo que já é praticamente impossível da gente conseguir auxiliar e de ajudar. Então torna o quadro muito mais complicado. Às vezes os pacientes vêm, a gente identifica os traços de psicopatia, mas eles vêm por conta do uso da droga. Com certeza. Você podia dar exemplo? Vamos falar um pouquinho exemplos de pessoas psicopatas? Vamos, a gente pode usar. Eu gosto muito de usar do cinema. Lúcio Flávio. Sim, no cinema talvez para o público, né, seria mais fácil o Dr. Hannibal Lecter, né, do Silêncio dos Inocentes. Eu acho que ali o ator, o Anthony Hopkins, foi muito feliz em conseguir demonstrar aquilo. Tem a cena quando ele conhece a inspetora, uma cena super clássica. Nós temos também do filme Laranja Mecânica, um filme um pouco mais antigo. Nossa Senhora, que deixam ele com o olho aberto, assim, para ver se, através até da modificação de comportamento, né? Isso, numa analogia para ver se você percebe aquilo que você está fazendo. São alguns dos clássicos assim que a gente tem no cinema, e na nossa vida assim, diária, a gente tem os serial killers, né? Tem talvez o Maníaco do Parque seja um dos mais famosos, a gente pode colocar como uma psicopatia clássica, e tem entre outros exemplos aí. É muito complicado, porque na verdade são pessoas que, se você perguntar, né, existem exemplos, né? Você se arrepende? A pessoa não se arrepende, a pessoa não sente absolutamente nada. A ausência. Né? Agora, total. Veja, esses são os casos mais graves. E eu acho que a gente também precisa falar daqueles casos que são mais camuflados, né? Sim. Que, na verdade, assim, e você deve ter no teu consultório, você tem consultório também, e eu tenho no meu, aqueles casos, das vezes a pessoa se relaciona com uma pessoa e que ela percebe ao longo do relacionamento que é uma pessoa assim que parece que é ausente dos sentimentos, E aos poucos vai se descobrindo com o tempo e vai notando
uma falta de algumas coisas afetivas, né? Vai notando. Isso, e eu entendo assim que essas características tem em todas as pessoas, mas nós temos controles inibitórios e temos o que eu acho que é essencial, que é a capacidade de conseguir sentir. Em relações, a gente sempre busca fazer aquilo que é o do nosso desejo, mas ao mesmo tempo a gente busca também compreender aquilo que outra pessoa tem. Aqueles que têm essa ausência, que é o que a gente chama de culpa, ou a diminuição dela, que daí são as características, né, que são inerentes a todos nós, aí sim passam a aflorar mais o dito dos sintomas da psicopatia. Por isso que é muito comum, por exemplo, as pessoas que nas relações de trabalho vão lá e simplesmente atropelam um chefe ou um colega de trabalho para conseguir um outro benefício, que seja ou atenção, ou um benefício salarial, ou a posição do outro. E fazem isso de uma maneira assim que completamente antiética e não sentem muito... Sem remorso. Sem remorso que qualquer. É isso, a falta do remorso. Não existe, né? É isso mesmo. E nessas relações de trabalho, quando tem algo em jogo, elas ficam um pouquinho mais afloradas. Aí a gente vê esses traços. Mas nós vamos voltar a falar no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica sobre saúde bucal com a cirurgia dentista Elizabeth Gaspar. Olá, Mônica. Hoje eu vim tirar dúvidas a respeito da dentição decídua, ou seja, os dentes de leite. Erroneamente, as mães e a população em geral acham que dente de leite é um dente mais fraco, por isso que tem cárie, por isso que pode dar até um canal, uma extração. E errado, né? O dente é tão forte quanto o dente permanente, ele só é menorzinho. E ele é acometido por cárie, como é o dente permanente. Isso é pela má higiene, a má higienização, né? Que dá a cárie, ou por uma fratura que vai gerar um futuro canal nesse dentinho também, além da cárie, né? Para isso, é importante que a mãe esteja sempre junto com o filho na hora da escovação, né? O que acontece aí é que muitas mães têm dó porque a criança chora, então deixa sem escovar, né? Ou deixa escovar daquele jeito mal escovado. E não, é melhor a mãe ver o filho chorar e impor a escovação, a mãe tem que escovar o dente do filho, ainda mais menor de 3 anos, do que depois ver ele chorar na cadeira, a criança com 3 anos ou 7 anos, por exemplo, passando por um tratamento de canal, né? É muito pior isso. Então é importante a consciência do pai, da mãe, do responsável dessa criança, né? Que a criança, ela não tem um discernimento que é importante estar escovando. É o adulto que tem que fazer isso, então a responsabilidade é do adulto, tá? Trocas de dentição, isso varia. O Brasil tem a população muito miscigenada, né? Então, a gente tem uma cronologia, né? Que pode cair em tal ano, pode cair em tal ano o dentinho para nascer o permanente, mas isso varia. Tem criança com 8 anos ainda está começando a cair algum dente permanente e isso não é um problema. É como eu falei, é da raça, da miscigenação, tá? Não tem uma raça específica, né? Fora isso, qualquer dúvida eu me mantenho à disposição. E até semana que vem. Obrigado. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com o Dr. Bruno Reis, psiquiatra, mas antes confiro uma dica do designer Eloy Oliveira. Eloy, a dica de hoje? Bom, dica de hoje, nós estamos na turquesa, Tiffany. São tons que vêm do verde, mas muitas vezes as pessoas até acham que é um azul. É a cor do momento, todo mundo quer um Tiffany. Muito linda. É muito lindo e é uma cor gostosa, agradável, não é pesado, não é forte. A variação de tons é muito interessante
para você fazer um papel de parede de fundo mais escuro, também numa base de linho que fica bem charmosa. Esse aquarelado como estampa, que tem várias folhagens, coqueiros, que dá um clima também bem praia, né? Para uma sala, para um quarto? Para uma sala, para um quarto, a gente não tem aqui uma definição de um ambiente, apenas uma composição que vai mostrar o que a gente pode usar, de repente até nesse tecido, uma cabeceira forrada, Sim. que ficaria bem charmosa na frente dessa parede estampada. Assim como também a mistura, que eu gosto muito de fazer estampa com estampa, não vejo nenhum preconceito com isso, porque a gente está misturando a mesma base de cor, mas as estampas falam da mesma identidade também, com folhagens, pássaros. Aí, já que a gente está também nesse universo da floresta, né? Sim. A gente traz um pouco da etnia, do bicho, da pele, numa camurça bem interessante, tá? E para isso é bem bacana você trabalhar um piso mais rústico, né? Com uma base também nesse tom de bege, com veios que definem também ainda dentro de um vinílico, que é um piso prático, num mobiliário bem contemporâneo, né? De linhas retas, pé de madeira, que é bem bacana, bem charmoso, bem prático. Então você tem um projeto todo moderno, mas com toda a arquitetura moderna, também numa decoração bem personalizada. Muito boa dica. Que bom! Até semana que vem. Até semana que vem. Bruno, o psicopata, ele é considerado um louco? Vamos falar da definição, então, de loucura, né, para o público poder entender. A loucura a gente coloca quando perde a capacidade de juízo crítico da realidade. Se a gente considerar isso, a psicopatia ela não altera as percepções e não altera o nosso juízo crítico. Sim. Ela faz uma alteração estrutural da personalidade, com tudo que a gente falou, só que ela não muda o julgamento da pessoa. Então ela tem ciência, tem consciência de que as atitudes que ela faz são atitudes, enfim, erradas, que podem ser contra a lei ou contra os usos e costumes ou contra a moral. Diante disso, a gente não pode classificá-lo como alguém que perdeu a consciência ou que perdeu a capacidade de poder decidir por si, de fazer algo que é certo ou não. É completamente diferente, por exemplo, de doenças mais graves, como a esquizofrenia, Sim. transtorno bipolar em crise. E nós não falamos uma coisa que eu acho que é uma outra característica. O psicopata, ele se vitimiza, né? É uma das vias muito utilizadas, né? De se colocar como a vítima de tudo, ele da é sociedade. sempre o coitadinho, sempre o mundo está contra ele. Você não tem essa percepção também? Tem bastante, ela varia muito, né? Mas, em geral, é um posicionamento de que todos estão contra, todos estão errados e ele apenas é que está certo. E isso dificulta muito, porque se você reforçar isso para ele num primeiro momento, enfim, mais para frente, ele se acostuma com essa ideia, né? E isso para você conseguir trazê-lo à consciência enfim, dos atos dele é muito complicado. É, muito complicado, né? Agora, nós já falamos que tratamento é extremamente difícil, né? Complicado. Agora, se ele não é inimputável, isso significa que se ele comete um delito, ele responde na justiça. Ele responde. E aí é que a gente cai num erro que eu julgo assim da nossa legislação. Quando você vai para crimes maiores, por exemplo, um assassinato, como o maníaco do parque, ele vai cair numa junta enfim, médica e com psicólogos e para fazer uma avaliação. Só que não existe um exame de imagem ou um exame de sangue ou algo assim para você poder comprovar. É só o que a gente chama de anamnese psicológica ou anamnese psiquiátrica. Que seria a psiquiatria forense, a psicologia forense. Só assim que a gente pode classificar se é ou não um psicopata. E o que acontece? Na prática, se você libertar um psicopata que fez crimes em série, ele vai fazer de novo. Ele vai fazer. Só que aí, como a gente já sabe disso, é convencionado em colocá-lo como semi-imputável.
E aí você fala, comete mais ou menos um erro, porque ele sabe aquilo que ele está fazendo, Sim. mas você também, por outro lado, não pode, diante da legislação brasileira, deixá-lo cumprir um determinado período e depois soltá-lo, porque ele vai voltar Mas a aí cometer que o crime. faz? Você prende no manicômio judiciário? Em geral, os médicos que trabalham com isso, eles classificam como semi-imputável e colocam ele no manicômio judiciário, não como uma aplicação de pena, mas como uma aplicação de medida de segurança, que é quando a pessoa é considerada doente e aí ela vai para uma medida de tratamento. Só que, em tese, na prática, aliás, acaba virando uma prisão para o resto da vida. Só que a gente também sabe que todas as prisões até hoje e todos os manicômios, quando houve rebelião, quando houve qualquer problema, foram essas coisas foram feitas por psicopatas. Por psicopatas, são os líderes. São os aqueles líderes. que usam da sedução e usam de todos aqueles artifícios que tem para Ou comandar. são os homens mais inteligentes, porque outra coisa também, que Sim. a gente não falou Não aqui. colocou, Mas feitos testes de inteligência, normalmente o QI dessas pessoas é elevado. É elevado, sim. Acima do normal, Sim. não é? Por isso que conseguem muito as posições de destaque. Não é? Isso, de comando, por todas as características que tem para conseguir aquilo que quer. Porque são pessoas normalmente manipuladoras, né? São pessoas extremamente manipuladoras. Com certeza. Pessoas sedutoras, né? Aí utilizam de todas essas vezes que você colocou para conseguir o que querem, não veem barreiras e enfim, não medem as consequências, né, para atingir o objetivo. É muito difícil, né? Muito. E nós estamos assim cercados, né? Então as pessoas estão aí e a gente tem que sempre tomar cuidado, né? As pessoas brincam que o Brasil não é um país para amadores, na verdade. Não é mesmo. E isso vale assim para todas as relações humanas. Sempre ter um pezinho um pouquinho atrás, sempre ficar um pouquinho desconfiado, que a gente nunca sabe, não tem como a gente ver. Dica final para o nosso telespectador. Vamos lá, então, não caso alguém se identifique com isso, mas ou conviva com alguém, né, que tenha esses traços, sempre busque uma ajuda especializada. A gente sempre indica uma ida ao psicólogo ou uma consulta com um psiquiatra. Não significa doença, mas é o melhor caminho que a gente tem para poder avaliar. Isso mesmo, muito obrigada. Com certeza. Imagina, é um prazer estar aqui. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.